Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Academia de Mulheres. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva, que você comente, participe aqui, compartilhe com pessoas que você sabe que precisa se alimentar da palavra do Senhor. Amém? No capítulo de hoje, nós vamos estar refletindo sobre Provérbios 23, capítulo 23, e ele nos traz, além dos muitos conselhos, uma perspectiva sobre a alimentação, o cuidado, o zelo e a importância que a gente deve ter com a nossa alimentação. A Bíblia é um manual maravilhoso e nós sabemos que temos instruções para tudo aqui dentro desse livro. E uma coisa muito importante é que se você for fazer um panorama bíblico, principalmente na época em que o povo de Israel estava saindo do Egito, nós vamos ver em Levítico, em Números, muitas leis sendo estabelecidas sobre o cuidado com a alimentação. O povo não podia comer determinado tipo de alimento, não podia ficar sem jejuar nos períodos importantes. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta e refletir sobre ela junto com vocês. Por que Deus se importaria tanto com a alimentação? Por que ele deixaria tantas instruções para que o povo soubesse se alimentar? Você já parou para pensar sobre isso? Né? Não é simplesmente comer. Eu vou comer, é simplesmente comer. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, isso não tem nada a ver com Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Provérbios, capítulo 23, versículo 2 vai dizer: se você é guloso, controle-se. Eu nunca ouvi falar tanto a palavra glutonaria como nos últimos anos. E, afinal, o que significa glutonaria? Glutonaria é um pecado que consiste em comer em excesso. Já não começou bem, né? É um pecado que consiste em comer em excesso. No Antigo Testamento, a gula é tratada também como cobiça. A cobiça, ela é o desejo de desfrutar não só de bens materiais, mas de prazeres. Então, nós podemos incluir aqui que esses prazeres também são na área da alimentação. E qual é o problema disso? Sabemos que um abismo atrai o outro. E o pecado da cobiça normalmente vai atrair para si, para a pessoa que tem a cobiça, inveja, ódio. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, a palavra do Senhor vai falar que quem pratica a glutonaria, entre outros pecados, não herdará o reino de Deus. Então eu acho que esse assunto, ele merece uma seriedade da nossa parte. Mas a própria Bíblia vai nos instruir a como combater esse mal. E o versículo de hoje que lemos, ele já vai dizer, né? Se você é guloso, controle-se. E lá em Gálatas também, nós vamos ver que uma das armas, né, que nós adquirimos quando somos aperfeiçoados no Senhor, então aquele fruto do Espírito que é gerado em nós é o domínio próprio. Então o que nós devemos fazer? Exercer, buscar no Senhor, pedir a ajuda do Espírito Santo se você enfrenta problemas com a glutonaria, pedir a ajuda do Espírito Santo na área do domínio próprio, para você saber dizer não, comer de maneira em que você vai se sentir saciada. E para finalizar, uma vez eu estava vendo um vídeo de um francês que mora há 2 anos no Brasil e ele estava dizendo o quanto ele fica impressionado com o comportamento cultural do brasileiro em relação à comida. Segundo ele, brasileiros não descrevem sabores, descrevem sentimentos. E aí ele exemplificou. Na França, quando você vai tomar um vinho, normalmente os franceses vão falar: nossa, a acidez está muito boa, esse queijo está maturado. No Brasil, se você for perguntar como é que está esse pão de queijo, o brasileiro ele vai falar: nossa, tá top demais! Esse brigadeiro tem gosto de abraço de vó. E, apesar de ser engraçado, isso me fez refletir uma coisa. Nós não podemos lidar com a alimentação, com a comida, segundo o nosso estado emocional. E eu sei muito bem disso porque eu passei por essa situação. Eu morei por 3 anos nos Estados Unidos e eu fui pesando 56 quilos, 58, esse era o meu peso normal. E eu cheguei no Brasil com quase 80 quilos. Eu estava detonada emocionalmente, eu tinha vivido muitas coisas traumatizantes durante o meu processo migratório. Foi muito difícil, muito desafiador e eu voltei em estado emocional detonado para o Brasil. E as pessoas, quando me viam, elas sempre conheceram uma Luana magra, elas se assustavam e falavam: nossa, você comeu muito lá, né? E, na verdade, eu não havia comido muito.
mas eu havia lidado de forma errada com a minha alimentação. Eu tratava ela segundo as minhas emoções. Então, quando eu estava triste, eu recorria ao açúcar do sorvete, do brigadeiro, das coisas rápidas, porque eu não tinha forças para ir à cozinha fazer uma alimentação, uma comida saudável, preparar um alimento. No meu caso, teve um grande teor hormonal. Eu tive alguns problemas enquanto eu estava morando lá e eu tive uma desestruturação do eixo hormonal. Então eu tive que tratar seriamente isso, correr atrás, e hoje eu posso dizer assim que eu já recuperei parte do meu peso natural. Então, o que eu quero dizer com isso para finalizar esse vídeo? Foi uma etapa muito desafiadora na minha vida, conseguir tratar essa área. E eu precisei de ajuda de profissionais, eu precisei da ajuda de uma psicóloga, eu precisei da ajuda da liderança para cuidar de mim espiritualmente, eu precisei da ajuda de uma nutricionista para cuidar de mim e de um profissional de educação física para que eu pudesse voltar a me exercitar. Então, eu posso dizer que eu matei um gigante. Foi muito desafiador, mas eu não conseguiria sozinha. Deus, em primeiro lugar, me ajudou. E alguns profissionais foram vitais para o meu rompimento nessa fase. Então, o que eu aconselho você, busque ajuda profissional, busque ajuda espiritual e busque ajuda psicológica. E se exercitar é sempre bom. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Por longos períodos, a igreja demonizou o cuidado ao corpo. Sim, é essa palavra mesmo, demonizou. Como se o corpo fosse passível de todos os erros do próprio inferno. Nós sabemos que devemos lutar contra a nossa carne, mas nós devemos ser sábios em cuidar do nosso corpo. O Senhor nos deu um corpo e uma mensagem, e essa mensagem é o propósito dele na nossa vida. Se nós não cuidarmos bem do nosso corpo, a mensagem ela não chegará onde ela deve chegar. Então, cumpra a sua missão aqui e cuide do seu corpo. Te deixo com essa palavra hoje. Espero que você seja abençoada e que o Senhor esteja contigo. Graça e paz.